Glória a Deus. Posso crer na manhã. Porque Ele vive. Temor não há. Aleluia, Pai. Mas nós sabemos. Eu sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive. Ele vive, Ele vive, Ele vive eternamente. Aleluia. Saúde os meus irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita, mas muita alegria mais um dia aqui estarmos na presença do nosso Deus. Que o Senhor venha abençoar você, meu amado, minha amada irmã. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas. Hoje celebramos a ressurreição do nosso Senhor, aonde foi ferido, aonde foi transgredido, aonde foi humilhado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tentaram calar a sua voz, mas até hoje ecoa, até hoje nós vemos, até hoje nós sentimos e até hoje nós ouvimos a Tua palavra. Uma palavra viva e eficaz, uma palavra que nos transforma e que nos restaura. Nessa noite eu quero trazer algo para os irmãos que se encontram em Isaías 53, uma palavra muito conhecida, onde todos nós já ouvimos. E a palavra do Senhor nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluias, aleluias. Uma palavra muito conhecida, uma das palavras mais lindas, aonde descreve o nosso Senhor Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? A palavra nos descreve totalmente Jesus como ele era. O profeta messiânico descreve desde o seu ministério, desde a sua imagem, a sua forma física, onde a palavra fala que não havia formosura. Muitos esperavam naquela época um rei entrando num cavalo, todo de branco, com uma coroa na cabeça. Mas foi pelo contrário, ele entrou com um jumentinho, assentado em cima de um jumentinho, com toda a simplicidade. Nasceu numa manjedoura,
foi humilde. Muitos esperavam outro rei, outro Messias, mas a palavra nos descreve que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores. A palavra nos fala que ele foi experimentado nos trabalhos, fala sobre o seu ministério, onde ele teve um ministério árduo, onde ele não parou, onde ele fez milagres, onde ele transformou pessoas, onde ele curou. Mas a palavra nos descreve que ele foi rejeitado por muitos, ele foi desprezado por muitos. A palavra nos descreve também que ele foi levado para a cruz do Calvário, onde as pessoas zombaram, onde as pessoas o insultavam, as pessoas cuspiam. Ele sofreu dores horríveis. Seu corpo foi dilacerado. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos para zombar dele. Já que és rei dos judeus, toma-lhe a tua coroa. A palavra nos descreve totalmente o seu sofrimento, mas a palavra nos descreve que ele foi à cruz, mas ele não abriu a tua boca. Ele em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele tentou correr daquilo que era o seu propósito aqui na terra. O seu propósito foi único, de nos trazer uma vida eterna, de nos levar os nossos pecados e as nossas transgressões. Aquilo que era para ser o nosso jugo, ele levou sobre si. E a palavra nos descreve que ele não abriu a sua boca. As únicas vezes que ele abriu a sua boca foi para perdoar e pedir ao Senhor. Ele intercedeu pelos seus filhos. Ele intercedeu por nós. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje nós comemoramos a sua ressurreição, onde ele veio dos mortos e ressurgiu, reviveu, ele vive. Mas nós também temos que ver qual foi o sofrimento do nosso Senhor, para que hoje eu pudesse estar aqui, eu, homem falho, pecador e transgressor. Eu sei que eu sou, mas a trajetória que Cristo passou, Ele nos ensinou, Ele ensinou, Ele curou, transformou, foi humilhado, zombaram dele, foi crucificado como um malfeitor, como alguém que não merecia honra alguma. Zombaram, desacreditaram. Mas hoje nós comemoramos e nós celebramos que é o terceiro dia ele ressuscitou. Quem deu crédito à sua pregação? Hoje muitos ainda não dão crédito à sua pregação, não dão crédito ao seu sacrifício. Mas nós temos que relembrar, quando nós aceitamos o Senhor como nosso suficiente Salvador, nós temos que relembrar a sua trajetória, o seu sacrifício, para que nós pudéssemos ter esse privilégio de sermos salvos. A graça nos alcançou. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos estar onde estamos hoje. Mas Ele se fez homem, sofreu dores, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele levou as nossas culpas, as nossas dores e tudo aquilo que nos julgava, tudo aquilo que nos condenava, Ele levou sobre si. Que nós nunca venhamos nos esquecer do seu sacrifício. E que nós nunca venhamos nos esquecer, porque Ele não merecia
sofrer tantas dores. Mas ele não deixou de fazer aquilo que lhe foi proposto. Que o nosso Deus Pai lhe propôs para salvar a humanidade, para me salvar a minha família. Então que hoje nós venhamos dar mais valor para o nosso Deus, para o nosso Jesus. Que nós venhamos buscar mais e mais. Ele nos sacrificou por nós, mesmo sabendo que muitos ainda zombariam dele, mesmo sabendo que muitos ainda não dariam crédito à sua pregação, mesmo sabendo que muitos ainda hoje desacreditam do seu sacrifício na cruz do Calvário. E mesmo que ainda hoje eu ainda erre, eu ainda peque, eu ainda fale muitas vezes com ele, ele não desacredita nem de mim, nem de você. Por isso ele se fez homem, ele se sacrificou por nós. Que nessa noite nós venhamos entender e compreender o que Deus, o que Jesus fez por nós. Será que eu daria o meu filho ou a minha filha para algum pecador? Será que eu daria o meu filho primogênito? Será que eu colocaria ele na cruz do Calvário? Será que você colocaria o seu filho na cruz do Calvário? Ele nos amou primeiro. Ele nos ama até hoje. Ele se entregou por amor a nós. Todo o seu sacrifício valeu a pena. Valeu a pena. Valerá a pena. Não há nenhuma condenação sobre vós. Não há nenhuma condenação sobre nós. Hoje você é livre. Livre para adorar, livre para exaltar e livre para glorificar o nome do nosso Senhor. Fique com esta palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.